Bom dia, queridos irmãos e amigos da Escola Bíblica Discipuladora da PIB e todos que estiverem assistindo a esse vídeo. A graça e a paz de Cristo a todos. Hoje, meus irmãos, nós estudaremos a lição de número 2 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. É a lição número 2 do terceiro trimestre e o tema é Adversidade traz maturidade. O texto básico a gente encontra lá em 2 Coríntios 4, do versículo 16 ao 18. Esta lição foi escrita pelo pastor Dario Francisco de Oliveira. Eu vou comentar um pouco sobre o livro de 2 Coríntios para nós entrarmos logo em seguida na nossa aula de hoje, ok? No texto de 2 Coríntios 4, meus irmãos, Deus, ele nos ensina a humildade, ensina a nos mantermos dependentes dele, nos ensina como segui-lo, e nos protege do orgulho usando as tribulações. O texto também nos mostra que Deus, ele nos dá uma boa notícia. E qual seria essa boa notícia? A boa notícia, meus queridos, é que os momentos tristes que nós passamos aqui, eles durarão apenas o tempo necessário para que o Senhor, ele cumpra o seu propósito em nós, cumpra o seu propósito em mim e em você, ok? Se você estiver obedientemente comprometido com Ele, se tiver, o seu relacionamento com Deus, ele crescerá mais do que você jamais acreditou ser possível, Vai depender do seu relacionamento, da sua intimidade. Logo, meus irmãos e amigos, sempre que experimentar uma aflição, agradeça a Deus pelo que Ele está fazendo e comprometa-se, dedique-se a honrá-lo, em relação a todas as coisas. Okay? O texto também, meus irmãos, ele quer nos dizer que qualquer sacrifício que façamos ou desventura que enfrentarmos por amor ao Senhor, e em obediência aos seus mandamentos, jamais passam desapercebidos. Nós fomos assegurados de que Ele nos recompensará amplamente pelo que sofremos e nos abençoará por nossa fidelidade a Ele, Nós podemos ver isso lá no livro de Marcos 10 e 28. O texto também quer nos ensinar, meus irmãos, que a perspectiva de Deus é melhor do que a nossa, Porque Ele não apenas vê as coisas que nós fazemos, mas também Ele conhece os fatores e as questões, que não percebemos, as questões que nos envolvem. E é por isso que o Senhor geralmente não nos livra dos nossos problemas. Ele permite que a gente passe pelos problemas, embora a gente peça a Ele para nos livrar. Nós precisamos entender que no momento da tribulação e da luta, Ele está produzindo em nós qualidades. O Senhor está produzindo qualidades importantes, tendo em vista a eternidade, o céu. O livro de 2 Coríntios, meus amigos, meus irmãos, na verdade, ele nos fortalece, e nos faz compreender que a esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Esperança é a palavra-chave que nós precisamos para esse momento e sempre, Principalmente considerando o momento da pandemia que estamos vivendo agora, Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor, em todo o tempo, ela vai nos renovar as nossas forças, para que a gente não venha desanimar no meio da caminhada. Precisamos ter esperança, O profeta já sinalizava esta realidade quando disse: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Isaías 40, 31a. Somente quem tem a esperança firmada em Deus, meus irmãos, pode experimentar deste renovo em meio às crises e enfrentá-la, aguentar. O apóstolo Paulo passou por muitas situações desafiadoras, mas o que aconteceu com ele? Ele permaneceu obediente na missão. Foi no exercício do ministério, e foi por obedecer ao chamado do mestre que ele sofreu açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, enfim, a lista dos seus sofrimentos, meus irmãos, é enorme, como está escrita lá em 2 Coríntios 11, 23 e 24, Paulo foi preso por pregar o evangelho. Quando chegou perto do julgamento, ele foi transferido de Cesareia para Roma. Vocês já devem ter lido isso. Durante a viagem, o que aconteceu? Aconteceu uma tempestade, a carga foi perdida, o navio destruído e os tripulantes e passageiros quase morreram, Durante a crise do naufrágio, meus irmãos, Paulo permaneceu calmo, sereno,
e pôde ajudar as pessoas a superarem aquele momento. Olha só o nível, né, que ele estava de confiança, de esperança, né? Movido pelo encontro do Senhor e por confiar plenamente em sua promessa, a adversidade não foi capaz de impedir que o apóstolo desistisse. Muito pelo contrário, ao invés disso, ele se enche de coragem, né, para aproveitar aquela circunstância desfavorável, que era bem difícil, né? Ele aproveitou para fazer o quê? Para testemunhar sua fé e prosseguir no exercício da missão que Deus lhe confiara. No pior momento, ele deu o seu melhor. Nós precisamos aprender com Paulo. A adversidade tem o poder de revelar a intensidade de nossa comunhão com Deus, meus irmãos. E o nível dessa confiança na sua palavra, né? Desanimar não é uma possibilidade para um discípulo, não é. Nós não devemos pensar isso, né? Não devemos desanimar. Segundo o apóstolo, mesmo que passando por situações extremas, né? Ele não permitiu que nada abalasse a sua fé, nada abalasse o trabalho dele, né? A missão que Deus tinha colocado para ele fazer. Não é isso? E essas lições nós precisamos tirar, essas lições nós precisamos aprender e trazer para nós, né? Quando nós agimos, meus irmãos, dentro da normalidade, né, nós mostramos quem queremos ser. Mas quando nós reagimos diante das adversidades, diante das lutas, né, nós mostramos quem verdadeiramente nós somos. É importante fixar isso. Existem recomendações preciosas que a palavra nos oferece, meus irmãos, né, para nós atravessarmos momentos de crise, né? Assim como na experiência do apóstolo Paulo, como ele fez, né? Nós precisamos manter nossos olhos firmes naquilo que está por vir, para não sermos tragados pelas circunstâncias temporárias. Não podemos ser tragados pelas dificuldades e pelas lutas. Nós precisamos compreender que a adversidade ela é inevitável, né? Nem de longe a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade aos problemas, né? Problemas da vida. Muito pelo contrário. O que a Bíblia fala? A Bíblia está repleta de histórias narrando lutas, né? Que servos e servas fiéis precisaram atravessar, sendo fiéis, né? Não são apenas os desobedientes, meus irmãos, que estão expostos a sofrimentos e desafios, não, né? Não podemos nos esquecer que nós residimos numa terra devastada pelo pecado e nós moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre. Isso é profundo, hein? Esta é a realidade dos crentes e incrédulos. Estão no mesmo barco. Observe o que diz Filipenses 1:29, né? O que diz? Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Olha só, Filipenses 1:29. Padecer. Por outro lado, né, nós padecemos as consequências da nossa escolha, né, de servir ao Evangelho, e aprendemos com Paulo que por amor de Cristo, ou por amor a Cristo, né, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Olha que interessante. No ministério de Jesus, nós encontramos um episódio envolvendo os discípulos recebendo uma ordem expressa do mestre para atravessarem para o outro lado da Galileia. Vocês devem estar lembrados disso, né? Enquanto ele se despedia da multidão. Aí o que acontece? Os discípulos, eles obedeceram durante aquela travessia, quando estavam atravessando, enfrentaram uma grande tempestade, lá em Mateus 14, 22 e 33. Na verdade, já passamos, ou estamos, ou vamos passar por problemas e dificuldades, meus irmãos. Vamos passar por adversidade. Ninguém está livre. É possível que alguém questione: mas de onde vem tanta luta? De onde vêm essas adversidades? É importante, meus irmãos, compreender que as adversidades, elas podem surgir a partir de nós mesmos, sempre que fazemos escolhas equivocadas, escolhas erradas, né? Nós estamos sujeitos a arcar com as consequências, né? E por vezes, nós mesmos construímos as circunstâncias das nossas crises. Nós mesmos provocando. Lembra do profeta Jonas? As experiências do profeta Jonas nos ensinam o quê? Sobre o perigo de tomarmos decisões contrárias, decisões erradas, né? Contrárias à vontade de Deus.
É importante lembrar que as adversidades, elas também podem surgir através de pessoas, né? Pessoas que estão geralmente à nossa volta. Podem ser provocadas por elas, essas dificuldades. Alguns textos de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, meus irmãos, relatam o apóstolo lidando com as lutas produzidas por aqueles que não acreditavam em seu ministério. Vejam só, tinha pessoas que não acreditavam no ministério de Paulo. Precisamos entender que as pessoas, elas nos ferem, né, pelos mais diferentes motivos, né? Existem aqui dois extremos a serem evitados. Alguns subestimam as ações do inimigo, né, enquanto outros superestimam as suas artimanhas. Quando o apóstolo Paulo se refere ao espinho na carne, por exemplo, meus irmãos, ele o identifica como um mensageiro de Satanás, que foi enviado para lhe esbofetear, ou seja, para apontar, para o perseguir, para atrapalhar a sua missão, né? E que para não ele se exaltasse pela excelência das revelações, né? Aí foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha o que o texto diz, né? O diabo, meus irmãos, ele continua com seu propósito, que é roubar, matar, destruir. Ele continua. Fiquemos atentos, né? Nós falamos ainda há pouco sobre a adversidade, né? Falamos sobre as lutas que podem surgir pela ação de Satanás, mas podem surgir também, meus irmãos, por uma ação divina. Olha só, observe que para os seus propósitos eternos de Deus, que sejam cumpridos, determinadas situações, Deus ele intervém na história, criando circunstâncias específicas para a realização dos seus planos. Foi assim, né? E ele enviou a tempestade para Jonas, por exemplo, enviou um terremoto para a conversão do carcereiro, lá em Atos 16, 27 e 31, provocou a cegueira e a conversão de Paulo e permitiu a perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém, né, e se espalhasse pelo mundo, Atos 11, 19. Tudo isso, meus irmãos, foi intervenção divina. Precisamos compreender que a adversidade, ela é pedagógica, ela nos ensina, né? Ela é muito importante porque ela nos ensina. A gente aprende com ela, aprende as lições. É através das adversidades, através das lutas. Na adversidade nós aprendemos que somos pó, não somos nada. Por exemplo, o drama que nós estamos vivendo hoje, produzido pelo Covid-19, né? O mundo moderno, a civilização, né, mais atrasada chegaram às mesmas conclusões. O mundo inteiro, todos, né? Basta um vírus microscópico, né? E o mundo inteiro enxerga a sua insignificância. Olha, observem quantas perdas nós temos, né? Quantas perdas. O homem é pó, meus irmãos, né? O mundo se vê impotente diante de um coronavírus, né? E a soberba humana, ela foi quebrada. No Salmo 8, após ressaltar a grandeza de Deus, o rei Davi, ele indaga, né? O que ele indaga? Quem é o homem para que te lembre dele? Salmo 8,4. Isso significa que não podemos confiar, não devemos confiar em nós mesmos, meus irmãos. Na adversidade, meus queridos, nós aprendemos que o mal é uma realidade e que existem 3 coisas que jamais irão mudar. 3 coisas. O mundo nunca deixará de ser mundo. A carne nunca deixará de ser carne e o diabo nunca deixará de ser diabo. Lembre-se, né, que o mundo jaz no maligno, como diz 1 João 5,19, meus irmãos. Não se esqueçam. Não se esqueça que a carne é fraca e que o inimigo ele é mentiroso, veio para matar, roubar e destruir. Não podemos nos descuidar com essas áreas de nossa luta, com essas áreas de nossa vida. Na adversidade, meus irmãos, nós aprendemos a confiar mais em Deus, né? Quando nos faltam os recursos humanos, os celeiros divinos, eles são cheios à nossa disposição. É importante lembrar que na palavra de Deus nós encontraremos sempre toda a provisão que precisamos para atravessar os dias da adversidade. Deus zela em cumprir suas promessas na vida dos seus filhos, meus irmãos. Deus zela, né? Ou seja, na sua e na minha vida. Ele permanece no seu trono
produzindo a nossa história. Deus tem o controle de tudo, meus queridos, tudo. A adversidade, meus irmãos, ela nos faz crescer. Um dos grandes prejuízos desse tempo é a nossa atenção exagerada no aqui e agora, no imediatismo, né? Muitas vezes nós priorizamos o trabalho, não priorizamos o trabalho como cristãos que somos, né? Quando olhamos para a vida do grande apóstolo Paulo, nós percebemos o quê? Percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais, com as coisas do alto. Romanos 8,18, Filipenses 1,21, em Gálatas a gente acha isso também, né? A gente acha isso também. Ele não estava preocupado com as adversidades, porque as adversidades elas têm um fim, né? Mas que Deus, ele usa para o nosso crescimento, ou seja, as adversidades para Paulo era como uma mola propulsora para prosseguir e fazer um trabalho com excelência, né? A luta vinha para ele como motivação. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo qualifica como leve e momentâneo. A gente vê isso lá em 2 Coríntios 4,17. Se não é correto minimizar sua importância, não devemos também maximizar seu alcance, meus irmãos. Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17, parte B, meus irmãos. Na história da igreja, meus queridos, sempre houve adversidade, sempre houve luta, desde o livro de Atos até a história recente, tá ok, meus irmãos? A igreja de Cristo, ela esteve sempre envolvida por muitos desafios. Hoje não é diferente, né? E foi justamente por meio destes desafios que a igreja venceu e permanece até os dias de hoje, como nós vemos a igreja, né? Que nós possamos aprender como Paulo, né? Que nos ensinou muito, que nos ensina que a adversidade, meus queridos, nos faz crescer, nos dá um crescimento. E por mais intenso que seja o sofrimento, né? Ele será apenas momentâneo. Sabemos que ser discípulo de Jesus envolve muitas dificuldades, nós sabemos, dificuldades e desafios, como, por exemplo, negar-se a si mesmo, né? Carregar a cruz, abrir mão da vingança, não se deixar contaminar por este mundo, cumprir a missão que o Senhor nos concedeu, tendo o diabo, a carne e o mundo como inimigos. Nós andamos na contramão da sociedade, ok? Entretanto, meus amados irmãos, quero destacar que o chamado ao discipulado é a maior riqueza e privilégio que podemos ter na vida, sabe? Discipulado, né? E que todo esforço, toda luta, toda privação e perdas que nós passamos, tudo será recompensado. Vale a pena ser discípulo de Jesus, meus irmãos, né? A nossa recompensa como discípulo foi além de um destino ou algo que receberemos no fim da nossa vida. Mas é uma bênção que já começou aqui, nesta vida, né? E se estenderá por toda a eternidade. Começou aqui. Tá ok, meus irmãos? Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha acompanhado até aqui, né? Até esse momento. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender que a adversidade, meus irmãos, meus amigos, ela traz maturidade e um rico crescimento para as nossas vidas, um rico crescimento. Tá bom, meus irmãos? Tenham todos um excelente domingo, uma semana abençoada na presença do Senhor. Lembrando a todos que esta e todas as outras aulas da EBD estão no YouTube, no canal Reflexões para a Vida, Professor Luiz Matos. Ok? Você vai encontrar tudo lá. Inscreva-se e compartilhe com os seus amigos. Tá bom, meus queridos? Receba então o meu caloroso e fraterno abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz e tenham um excelente domingo na presença do Senhor. Amém.